Em todos os campos da sua vida, companheiros invisíveis caminham ao seu lado. Invisíveis, sim, mas a presença deles é tão real quanto o ar que você respira. Cada um de nós caminha pela vida com um anjo da guarda, um guardião silencioso, cujo único propósito é guiar, guardar, vigiar e fornecer apoio ao longo da jornada da vida. Imagine que dentro das paredes da sua casa, esses observadores benevolentes poderiam estar se misturando, deixando pistas sutis de suas visitas ou presença contínua. Mas como saber se um desses seres benevolentes agraciou sua casa com sua presença? Existem maneiras de sentir sua proximidade e passos que você pode tomar para ficar mais sintonizado com os sussurros de suas asas. Desde o início da criação até o momento presente, a saga contada pelas Sagradas Escrituras desenrola uma narrativa de salvaguarda divina, uma demonstração vívida da vigilância incessante de Deus sobre a sua criação. É como se cada folha, cada sílaba, ressoasse com as pulsações da essência do Criador, proclamando: seu valor é imenso para mim. O escudo da proteção de Deus não é transitório e efêmero, mas um abraço eterno que o envolve com braços que não enfraquecem nem vacilam. Em épocas de caos, em casos de dúvida, é crucial lembrar que você não é esquecido nem abandonado, pois você é muito querido, guardado com fervor por uma divindade cujo afeto é ilimitado. Portanto, ao navegar pelos vales baixos da vida e ascender aos seus picos mais extremos, deixe que esta compreensão profunda seja a âncora para o seu espírito. O abraço protetor de Deus é o seu direito inato. O seu cuidado atento é o seu aliado incessante. Não existe sombra escura demais para que sua luz penetre, nem abismo profundo demais para que o seu amor chegue até você. Em cada obstáculo, em cada vitória, o soberano de toda a criação está ao seu lado, defendendo você, lembrando do seu valor através do seu olhar. Você, querido, é uma joia radiante no diadema do Todo-Poderoso, um testemunho vivo de sua misericórdia e poder. Dentro do vasto épico da eternidade, sua história tem importância, sua existência tem peso, porque você é importante para Deus. O mundo, ou aqueles que estão dentro do seu círculo imediato, podem ignorar o seu valor, mas, aos olhos de Deus, você é indispensável. Consideremos as histórias da vida real de pessoas que, contra todas as probabilidades, encontraram o seu valor e propósito através da fé. Pense naqueles que permaneceram firmes nas suas convicções, mesmo quando o mundo lhes virou as costas, apenas para perceberem que nunca estiveram sozinhos. As histórias deles, assim como as suas, não se perdem na cacofonia da vida, mas são realçadas pelo divino, reforçando a verdade de que, no grande esquema das coisas, toda vida tem um propósito, toda alma tem valor, especialmente aos olhos de Deus. Esta história não é sobre vender uma ideologia ou promover um empreendimento comercial. Trata-se de falar verdades com autoridade e a convicção que advém da crença genuína. Quando falamos com profunda convicção, nossas palavras carregam peso e poder, ressoando naqueles que os ouvem. Em cada palavra que pronunciamos, transmitimos esta mensagem com a sinceridade e a paixão que ela merece, garantindo que toca o coração de quem a ouve, guiando para a luz desta verdade duradoura. Considere a maravilha de que, mesmo enquanto você sintoniza esta mensagem, o seu espaço de vida pode ser agraciado pela presença de pelo menos um desses guardiões. Reflita sobre a beleza dessa noção. Lembre-se das palavras do Salmo 91, versículos 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito,
para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Imagine os mais altos níveis de proteção terrestre, como o serviço secreto atribuído ao presidente. Agora pense em algo ainda mais profundo, seus próprios guardiões celestiais, designados especialmente para você. Que pensamento magnífico, ser valorizado e protegido dessa maneira. Aos olhos da burocracia, os indivíduos podem ser reduzidos a meros números ou estatísticas. No entanto, você é infinitamente valioso para Deus. O sacrifício final foi feito, enviando um Filho amado para que pudéssemos passar a eternidade juntos. E durante o seu tempo na terra, os observadores celestiais ficarão de guarda. É um lembrete comovente do seu valor na grande tapeçaria da existência. Existe ceticismo, mesmo dentro de certas comunidades de fé, sobre a existência de anjos ou do sobrenatural. Este ceticismo, muitas vezes enraizado numa abordagem racionalista moderna, ignora a rica tapeçaria espiritual descrita nos textos bíblicos. Ignorar estes aspectos significa perder a plenitude da realidade espiritual e da orientação que tem sido afirmada ao longo dos tempos. Ao longo da história, houve momentos em que o divino alcançou a vida de pessoas comuns através de meios extraordinários. Tomemos, por exemplo, uma história dos tempos antigos, quando um homem chamado Ló se viu em cidades mergulhadas em transgressões. Estas cidades, conhecidas pelo seu profundo declínio moral, chamaram a atenção de Deus. Em resposta, mensageiros dos céus, muitas vezes chamados de anjos, foram enviados a Ló. Sua missão? Entregar um aviso de destruição iminente e guiar ele e seus entes queridos para um local seguro. Este evento, capturado na história de Sodoma e Gomorra, destaca o papel fundamental que estes seres celestiais desempenham na salvaguarda de vidas humanas. Esses mensageiros, disfarçados de viajantes, foram recebidos por Ló. Demonstrando profundo respeito, cumprimentou-os com a maior humildade. A mensagem deles era clara. A fuga era necessária para evitar o desastre iminente. Apesar da urgência, a hesitação persistiu até que os mensageiros tomaram medidas decisivas, conduzindo Ló e a sua família para longe da beira da destruição. Esta história, embora antiga, ecoa como uma verdade que transcende o tempo. Deus continua a zelar e a intervir nos assuntos humanos. Esta intervenção não é relegada ao passado. A presença desses guardiões divinos em nossas vidas é uma promessa contínua. Eles se movem invisíveis, com a tarefa de proteger, orientar e intervir em nome da humanidade. Considere a imagem de uma escada conectando o céu e a terra, uma ponte entre o divino e o mundano. Isto simboliza uma interação contínua com seres celestiais, movendo-se constantemente entre os reinos para cumprir as suas diretivas divinas. Entre os seus deveres está a salvaguarda dos indivíduos e das famílias, agindo como protetores invisíveis dentro das nossas casas. Muitos podem questionar a existência de tais seres, atribuindo a sua sobrevivência a quais acidentes e perigos a mera sorte ou coincidência. No entanto, os relatos partilhados nos textos sagrados oferecem uma perspectiva diferente, revelando um mundo onde os seres espirituais participam ativamente da nossa realidade. Imagine, por um momento, se a nossa percepção se expandisse para além do físico, revelando a intricada dança entre o visível e o invisível. Tal revelação transformaria, sem dúvida, a nossa compreensão do mundo que nos rodeia. A narrativa de Ló e a tutela constante dos seres celestiais servem como um lembrete da dimensão espiritual que acompanha a nossa existência cotidiana. Estas histórias não são apenas relíquias do passado, mas refletem uma verdade profunda, que não estamos sozinhos. Deus não deixou de enviar seus mensageiros, que trabalham incansavelmente para nos proteger, guiar e zelar.
Quer reconheçamos a sua presença ou não, eles são uma constante, um lembrete da proteção espiritual que nos rodeia, muitas vezes despercebida, à medida que navegamos pelos desafios da vida. Ao refletirmos sobre estas verdades, reconheçamos a realidade espiritual que nos envolve. Na próxima vez que você enfrentar uma provação ou um momento de incerteza, lembre-se da história de Ló e dos anjos. Deixe-o lembrá-lo dos guardiões invisíveis que caminham entre nós, oferecendo proteção e orientação. Embora a sua presença possa ser invisível aos olhos, o seu impacto é sentido nos inúmeros momentos de graça que nos guiam através das tempestades da vida. Ao reconhecer isso, abrimos os nossos corações ao profundo mistério e beleza do envolvimento de Deus no nosso mundo. Em todos os cantos da sua casa, desde os quartos suavemente iluminados onde nascem os sonhos, até a cozinha movimentada onde são feitas as refeições e as memórias, há uma presença invisível. Não se trata das sombras fugazes ou dos sussurros do vento. Trata-se dos guardiões que nos foram atribuídos desde o início do nosso primeiro suspiro. Sim, estou falando de anjos. São as figuras angelicais nos cartões festivos, mas poderosos protetores, divinamente designados para ficar ao nosso lado. O próprio Jesus, no âmago das Escrituras, compartilha conosco uma verdade profunda. Ele fala dos pequeninos, não apenas das crianças por idade, mas de qualquer pessoa com um coração puro e aberto, dizendo que seus anjos estão sempre na presença de Deus. Este não é um conto de fadas, é uma promessa de proteção, uma prova de que você nunca está sozinho. Mas por que isso importa para você? Porque em um mundo que muitas vezes parece estar fora de controle, saber que você tem um anjo da guarda proporciona um manto de paz. Esses seres celestiais são os observadores silenciosos, os guardiões da paz, sempre defendendo o seu bem-estar perante o Todo-Poderoso. Vamos nos aprofundar em uma verdade profunda, uma declaração atemporal das Escrituras encontrada em Isaías 54, versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Esta garantia é a nossa herança como seguidores devotados do Todo-Poderoso. Mas o que isso realmente significa para nós? É uma garantia divina de que os obstáculos e adversários que encontramos não terão a última palavra. Sim, surgirão desafios, simbolizados como armas, e terão como objetivo derrubar-nos. No entanto, eles não terão sucesso. Eles não podem, porque o Altíssimo está ao nosso lado, supervisionando meticulosamente a nossa jornada. Isso não significa que não enfrentaremos provações. Significa que essas provações não definirão o nosso destino. Mesmo quando a adversidade chega, há um propósito. Às vezes, a dificuldade que enfrentamos é interceptada pela intervenção divina, desarmando os nossos inimigos. Outras vezes, podemos enfrentar essas provações de frente. No entanto, surpreendentemente, o que deveria nos prejudicar é transformado num catalisador para o nosso crescimento e num testemunho da nossa resiliência. Saímos não apenas ilesos, mas enriquecidos, com histórias de vitória que inspiram e elevam. Recordemos a história de José, que apesar de ter sido vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, viu Deus transformar a sua desgraça numa poderosa história de redenção e salvação. Você pretendia me prejudicar, mas Deus pretendia que fosse para o bem, reconheceu José. É um lembrete impressionante de que as nossas lutas atuais não são o fim, mas um ponto de viragem para algo maior. Esta narrativa não é apenas história, é a nossa história também. Enfrentamos batalhas modernas, seja as nossas vidas pessoais, carreiras ou caminhadas espirituais. No entanto, em meio a tudo isso,
mantemos a promessa de que nenhuma adversidade tem o poder de nos derrotar. Esta segurança não vem da nossa força, mas de uma fé inabalável naquele que controla o universo. Então, ao passarmos pelos altos e baixos da vida, lembremo-nos da essência desta proteção divina. Não se trata apenas de sobreviver. Trata-se de prosperar. Trata-se de ver além do desafio imediato e reconhecer o quadro geral, uma tapeçaria da nossa vida sendo tecida pelo divino. Devemos lançar esta certeza em nossos corações. As batalhas que enfrentamos são reais, mas a nossa vitória também o é. Está garantido não pelo nosso poder, mas pela promessa daquele que nunca perdeu uma batalha. O Salmo 91, versículos de 11 a 12 diz: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Você já se perguntou se esses toques gentis e ocorrências inexplicáveis em sua vida poderia ser mais do que apenas um acaso? Os anjos, esses mensageiros divinos, não são apenas material de textos antigos ou de histórias para dormir. Eles estão aqui e agora, cercando-nos com sua presença celestial, esperando que sintonizemos e percebamos. Imagine isto. Você está passando o dia, talvez, correndo de uma tarefa para outra, quando de repente você vê uma pena caindo suavemente na sua frente. Ou talvez você encontre uma moeda brilhante colocada exatamente no seu caminho. E não vamos esquecer aquela música que parece tocar repetidamente em sua mente sem motivo aparente. Não são meras coincidências. São os toques sutis dos anjos, incitando-nos a prestar atenção, a fazer uma pausa e nos conectarmos com algo maior do que nós mesmos. Você tem que estar disposto a ouvir, a abrir seu coração e sua mente para a possibilidade de que há mais nesta existência do que aparenta haver. É tão simples quanto pedir orientação, assim como você recorreria a um amigo de confiança em momentos de necessidade. E acredite em mim, quando você começar a sintonizar a frequência deles, ficará surpreso com o amor e a luz que eles trazem para a sua vida. Agora vamos falar de fatos. A própria Bíblia, em Hebreus capítulo 1, nos diz que estamos cercados por uma multidão incontável de anjos, trabalhando incansavelmente nos bastidores em nosso favor. Eles podem ser invisíveis aos nossos olhos terrenos, mas a sua presença é palpável para aqueles que ousam crer. Neste vídeo vou explicar tudo para você. Sinal número 1. Quando você está em uma oração profunda ou imerso em adoração, há essa sensação inegável, quase como um abraço suave de calor envolvendo você. Não é a típica sensação de aconchego, é algo mais profundo. Agora você pode perguntar: este é o Espírito Santo? O Espírito Santo muitas vezes se manifesta de maneiras que podemos sentir fisicamente, trazendo consigo uma sensação de calor e permeia o nosso próprio ser. Mas o problema é o seguinte: anjos também fazem parte disso. Eles trabalham de mãos dadas com o Espírito, tecendo a estrutura de nossos encontros espirituais. Imagine isto. O profeta Daniel, na presença de um ser angelical, descreve-o como tendo um corpo como berilo, um rosto brilhando como um relâmpago, olhos brilhando como tochas. Você pode imaginar estar na presença de tal brilho? Não é à toa que ele sentiu aquele intenso calor sobrenatural. Então, quando você sentir esse calor durante seus momentos de devoção, saiba disso. Você não está sozinho. Existem anjos, até mesmo serafins, ao redor do trono de Deus, sua adoração acendendo um fogo que se estende para tocar você, exatamente onde você está. Não é apenas uma sensação física, é uma realidade espiritual. Veja, o que você está sentindo é mais do que apenas calor, é a presença tangível de seres celestiais, atraídos pela sua adoração como as mariposas pela chama. E à medida que se aproximam, a atmosfera muda, carregada com a energia da sua presença.
Então, da próxima vez que você estiver em oração ou envolvido em oração e sentir aquele calor envolvendo você, não descarte isso como mera coincidência. Abrace isso. Reconheça isso pelo que realmente é, um sinal de que os anjos estão com você, caminhando ao seu lado em sua jornada de fé. Sinal número 2. Já sentiu uma explosão repentina de alegria, uma leveza que parece surgir do nada? Isso não é coincidência. É um sinal revelador de que os anjos estão ali, no meio de suas orações. Você sabe, assim como quando aquele anjo apareceu aos pastores em Lucas 2, espalhando a notícia do nascimento de Jesus com grande alegria. É como um gostinho do céu trazido a você por esses mensageiros divinos. E não sou só eu que estou dizendo, até a Bíblia confirma isso. Veja Sara, por exemplo. Apesar da idade, ela ficou grávida de Isaac e não pôde evitar uma gargalhada, literalmente chamando seu filho de riso em hebraico. Agora, isso é uma alegria sobrenatural bem ali, um sinal claro da presença dos anjos. E Salmos capítulo 16, versículo 11, diz claramente que a presença de Deus está transbordando de alegria. Então, quando os anjos estão por perto, trazendo mensagens celestiais, é como se o nosso mundo tivesse um vislumbre de sua alegria e felicidade. Lembra quando os discípulos voltaram em Lucas capítulo 10, todos animados, porque até os demônios os obedeciam? Sim, esse é o tipo de alegria que os anjos podem trazer, uma profunda celebração espiritual que surge inesperadamente. Então, da próxima vez que você estiver orando e aquela alegria inexplicável encher seu coração, abrace-a. Reconheça isso como uma visitação de seres celestiais trazendo boas novas de grande alegria. Não se trata apenas de se sentir bem, mas de reconhecer a presença de algo maior, algo divino, bem ali com você. Portanto, vamos elevar o nosso ânimo e celebrar a obra celestial que se desenrola ao nosso redor. Sinal número 3. Sabe quando você está naquele momento de silêncio, olhos fechados, coração aberto, na profundidade da oração? Sim, naquele momento. Você já notou um brilho sutil de luz, mesmo com os olhos bem fechados? Não se trata apenas da sua imaginação pregando peças em você. É algo mais profundo, algo espiritual. Anjos nem sempre são essas criaturas aladas com harpas que você vê nas pinturas e filmes. Não, eles são mais parecidos com seres humanos radiantes, brilhando com uma luz sobrenatural. Imagine assim, você está orando e, de repente, em meio à escuridão, atrás de suas pálpebras, há um leve brilho. É como vislumbrar algo além deste reino, algo puro e celestial. Veja, disse que os anjos habitam na presença de Deus, envoltos em luz. Então, quando eles se aproximam, é como se trouxessem um pouco desse brilho divino com eles. Nem sempre é uma grande exibição de fogo de artifício. Às vezes é apenas um lampejo sutil, um lembrete de que você não está sozinho. Da próxima vez que você estiver naquele espaço sagrado de oração, preste atenção. Fique atento a esses momentos fugazes de luz, a esses indícios sutis de que anjos estão pairando por perto. Pode ser um brilho ou até mesmo um breve flash. Seja o que for, saiba que é um sinal de que você está cercado por algo maior do que você. E não considere isso uma coincidência ou uma ilusão. Esses momentos são significativos. Eles são como migalhas de pão guiando você ao longo de sua jornada espiritual. Então, sim, continue orando, continue crendo. Porque quem sabe, talvez nesses momentos de silêncio você tenha outro vislumbre daquela luz celestial, lembrando que os anjos estão sempre por perto, cuidando de você com amor e carinho. Sinal número 4. Quando os anjos estiverem por perto, você experimentará manifestações físicas. Imagine isto. Abraão, em Gênesis capítulo 18, encontra 3 anjos que aparecem como homens normais. Ele os vê, fala com eles e até lhes serve comida. Depois, há o servo de Eliseu, em 2 Reis capítulo 6. Quando Eliseu ora, os olhos do servo se abrem para ver cavalos e carros angelicais de fogo na encosta da montanha.
Os anjos, sendo seres espirituais, às vezes podem assumir uma forma que podemos perceber com nossos sentidos naturais. Então, quando Deus quer enfatizar a presença deles, eles podem aparecer da forma visível, audível ou até mesmo tangível. Imagine isso acontecendo não apenas em sonhos, mas enquanto você está bem acordado em uma sala iluminada. Você pode ouvir um anjo falando a mensagem de Deus para você. Esses encontros sobrenaturais atuam como antenas espirituais, sintonizando no reino invisível. Ao reconhecer esses sinais, responda com ousadia, louvando a Deus por enviar seus mensageiros. Mergulhe nas escrituras que afirmam sua existência e propósito como ajudantes celestiais. Então apresente seus pedidos a Deus, confiando que Ele instruirá os seus anjos para ajudá-lo de acordo com a sua vontade. Às vezes, basta esperar em silêncio, ouvindo mensagens personalizadas de Deus por meio de seus anjos. Não tenha medo da atividade angelical. Em vez disso, abrace isso com fé e admiração, reconhecendo a presença permanente de Deus e ajuda sobrenatural. Lembre-se, os anjos ouvem a voz da palavra de Deus. Então, fale as Escrituras, declarações e promessas sobre sua vida. Isso ativa os recursos do céu para se alinharem com suas orações. Portanto, mantenha os olhos abertos para esses sinais da presença dos anjos. Embora os anjos geralmente trabalhem nos bastidores, esses vislumbres nos lembram que Deus está constantemente trabalhando em nosso favor. Tenha certeza de que quando a verdade é dita com convicção, ela carrega autoridade e poder. Sinal número 5. Uma força transbordante. Imagine isto. Você está exausto, mal conseguindo manter os olhos abertos quando começa a orar. Mas à medida que você se aprofunda na oração, algo muda. De repente, você sente uma onda de energia, uma renovada sensação de alerta percorrendo seu corpo. É como se alguém tivesse conectado você a uma fonte de energia. Já experimentou isso? Não é apenas uma coincidência, é uma intervenção divina, um sinal de que os anjos estão aí com você. Assim como nas Escrituras, onde está escrito que um anjo apareceu para fortalecer Jesus em um momento de necessidade, você também pode experimentar esse fortalecimento sobrenatural. Lucas capítulo 22, versículo 43 diz: Então apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo-o. Imagine anjos aparecendo para renovar e capacitar Jesus enquanto ele lutava em oração. Quando sente a mesma força avassaladora preenchendo você, isso é uma indicação clara de que os anjos estão de prontidão, prontos para elevá-lo e apoiá-lo. E não vamos ignorar o significado do suor de Jesus ser comparado a gotas de sangue durante esta intensa batalha espiritual. É um lembrete de que às vezes nossas lutas são mais do que apenas físicas. São batalhas travadas no reino espiritual. Mas assim como os anjos fortificam Jesus para o seu propósito, eles estão aqui para fortalecer você também. Você pode pensar que está sozinho nos momentos mais difíceis, mas não está. Os anjos são enviados por um poder superior para caminhar ao seu lado e fortalecê-lo para a jornada que tem pela frente. Mesmo quando você se sente totalmente esgotado pelo jejum ou oprimido pelos desafios da vida, os anjos podem infundir em você a força necessária para superar tudo. Lembre-se das palavras de Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso não é apenas uma sugestão. É uma ordem apoiada pela autoridade do próprio céu. Então, quando você sentir aquela onda de energia, aquela sensação inexplicável de fortalecimento durante a oração, saiba que não é apenas uma coincidência. É um sinal de que os anjos estão presentes, prontos para te auxiliar em suas batalhas espirituais. Se você já sentiu essa intervenção divina, compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Curta e inscreva-se em nosso canal para obter mais mensagens e inspirações sobre como navegar na jornada da vida. Juntos vamos espalhar a mensagem de esperança e poder a todos que a procuram. Você já se perguntou se está no caminho certo na vida? Às vezes, a vida pode ser confusa e perguntamos: como posso saber qual é o meu propósito na vida e como posso alcançá-lo? Existem tantos caminhos diferentes que podemos seguir.
temos ideias e objetivos que queremos realizar, mas não temos certeza se nosso plano é o plano de Deus. Como sei que estou no caminho certo que Deus criou para mim? Este é um caminho para o meu destino? Como posso ter certeza? Em meio às suas perguntas, você pode pensar que Deus está em silêncio, mas se você olhar atentamente, descobrirá que Ele tem enviado a confirmação de que você está caminhando na direção certa. Deus sempre quer que seus filhos andem no caminho certo. Ele diz em Jeremias capítulo 6, versículo 16: O Senhor disse ao seu povo: Fiquem nas encruzilhadas e vejam quais são as melhores estradas. Procurem saber qual é o melhor caminho. Andem nesse caminho e vocês terão paz. Mas eles responderam: Nós não vamos andar nesse caminho. Esta passagem expressa claramente o desejo de Deus de ver seus filhos trilharem o caminho certo, embora geralmente optemos por caminhar na direção oposta. Aqui estão alguns sinais de que você está no caminho certo. O mundo rejeita ou não gosta de você por causa da verdade que você representa. Se você ou seus pontos de vista estão sendo rejeitados e criticados pelo mundo, é uma confirmação de que você está no caminho certo. Jesus disse isso aos seus discípulos enquanto eles estavam na terra. Se o mundo nos odeia, devemos lembrar que eles também o odiaram. Em outras palavras, se você estiver andando no caminho que Jesus trilhou, o mundo ímpio te odiará. E se o mundo não odeia você e seus ideais, talvez você tenha que verificar seu caminho, porque provavelmente você não é como Jesus. Você tem duas opções: ou você agrada a Deus ou agrada ao mundo. Mas não pode agradar a ambos, porque são opostos. Você pode ofender a Deus ou ofender o mundo. Se você concorda com a tendência geral do mundo, significa que não está no caminho certo. Jesus disse em Mateus capítulo 7, nos versículos 13 e 14: Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Mas pequena é a porta e estreita a estrada que conduz à vida, e poucos a encontram. A porta estreita é o caminho certo que leva ao céu e apenas algumas pessoas a encontram. É estreita porque os excessos do mundo não podem ir para lá. Somente aqueles dispostos a abandoná-los são capazes de percorrer seu caminho. Por outro lado, o caminho largo é o caminho mundano, e é cheio porque tudo permite. Será que esse mundo caminhando para a destruição deveria ter poder sobre seus pensamentos e ações? Em vez disso, precisamos ter nossos pensamentos e ações submetidos à palavra de Deus. Uma pessoa santa não é mundana. Uma pessoa santa é alguém que vive apenas para fazer a vontade de Deus. Você não pode ser santo e ímpio ao mesmo tempo. Você saberá que está no caminho certo com Deus quando seu caminho diverge do mundo e converge com os outros verdadeiros santos de Deus. Você constantemente vê Deus trabalhando em seu nome e andando ao seu lado. Outro sinal de que você está no caminho certo é que durante as provações e tentações da vida você vê a presença de Deus com você e a mão dele em sua situação. O caminho de Deus é o melhor caminho, mas nem sempre é o mais fácil. A caminhada cristã terá obstáculos. Deus não removerá necessariamente esses obstáculos e desafios do seu caminho, mas Ele estará com você ao enfrentá-los, o que é a melhor solução. Sua carne lutará contra você, o mundo lutará contra você e o diabo lutará contra você. Mas Deus estará com você e Ele usará tudo isso para o seu bem quando você o seguir com fé. Por favor, entenda que Deus nunca causa tentações em nossas vidas. No entanto, Ele permite que algumas venham. Deus usa testes e provações para nos ajudar a crescer como cristãos fiéis. Infelizmente, as pessoas tendem a acreditar que por estarem enfrentando alguma adversidade, isso significa que estão no caminho errado. E o diabo fala aos cristãos em suas provações dizendo: Deus está contra você, Deus está bravo com você, Ele é o inimigo e não te ama. Mas o Salmo 23 te mostra que mesmo com Deus do seu lado, você pode passar pelo vale da sombra da morte ou por situações muito difíceis. O testemunho, no entanto, é que mesmo na escuridão da noite você nunca está sozinho. Portanto, não pense que o vale é um sinal automático de que você está no caminho errado. Pois Davi sabia que Deus o estava guiando no caminho certo, embora ele estivesse passando pelo vale mais escuro. Deus estava fazendo isso para a sua glória e esteve com Davi em tudo isso. É como Tiago, capítulo 1, versículo 12, também afirma:
Bem-aventurado aquele que persevera na provação, porque tendo resistido à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Deus está envolvido na vida de seu povo e em suas situações. As vitórias sobre os obstáculos da vida são a prova certa de que você está andando de acordo com o caminho de Deus para a sua vida. Um exemplo é Jó, que embora estivesse no caminho certo e até mesmo descrito como um homem íntegro e reto, se viu em uma situação muito penosa. Jó perdeu tudo o que tinha, exceto sua vida e sua esposa, que mais tarde lhe pediria para amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Deus ainda estava com ele. No final, ele deu a Jó o dobro de tudo que ele havia perdido. A verdade é que existem algumas coisas sobre Deus que você só pode aprender durante a época de provações e tentações. No entanto, lembre-se sempre de que enquanto estiver com o Senhor e tiver a certeza de sua presença, você estará no caminho certo. Você tem paz interior. Cada momento acordado pode ser preenchido com uma luta constante. Você pode estar tentando se virar com vários empregos apenas para sobreviver. Você pode sentir que nada está dando certo, não importa o quanto tente. Você pode se ver como um fracasso, se lembrando de todas as decisões erradas que tomou em sua vida até este exato momento. No entanto, em meio a todas essas preocupações que você encontra, se ainda sente paz e serenidade dentro de você, isso é um sinal de Deus de que você está trilhando o caminho certo. Você se lembra de Jesus dormindo em um barco no meio da tempestade? Você terá a mesma paz quando estiver no caminho certo. Independentemente do quão terrível seja a tempestade, você pode dormir e ter certeza de que Deus está te levando a um lugar seguro. Veja bem, a paz não é a ausência da tempestade, mas o avanço constante em meio ao caos com confiança na ajuda de Deus. Você terá grande confiança e paz absoluta quando Deus estiver guiando você. Quando você não está seguindo a vontade de Deus, o Espírito Santo que vive em todos os cristãos trará uma convicção amorosa em seu coração. Você terá uma falta de paz em seu ser interior. Você sentirá uma cobrança espiritual que te deixará inquieto até que você refaça e conserte sua vida. Se você tiver paz absoluta em sua mente, sua vida ainda pode ser difícil e confusa às vezes, mas no fundo você saberá que está fazendo a coisa certa e está realmente seguindo a vontade de Deus. Você encontra ajuda e apoio das pessoas ao seu redor. Deus preparou os humanos para que precisem e ajudem uns aos outros. Ele nos tornou interdependentes uns dos outros para que possamos ser uma fonte de bênçãos uns para os outros. Portanto, se você começar a perceber a ajuda e apoio milagrosos quando precisar deles para fazer o que Deus está pedindo para você fazer, isso é um sinal. Ele está dizendo que você está exatamente onde Ele quer que você esteja. Você precisa de pessoas que Deus possa usar para te encorajar, te capacitar e orar por você. O diabo também favorece e dá sucesso para as pessoas? Sim, mas nunca para agradar ou cumprir o propósito de Deus. É assim que você reconhece aqueles que Deus envia para te ajudar. Sua ajuda e apoio contribuem para te mover em direção ao propósito de Deus e à obediência à palavra dele. Você está crescendo em seu alinhamento com a palavra e seu relacionamento com Jesus Cristo. O último sinal que quero compartilhar é este. Você sabe que está no caminho certo quando suas decisões estão de acordo com a palavra de Deus e você sente em seu coração que sua experiência com Jesus está em um nível mais profundo de intimidade do que antes. À medida que seu relacionamento com Jesus cresce, você ganha uma compreensão cada vez maior de quem Ele é. Ao conhecer Jesus pessoalmente, você verá que Ele nunca muda e nunca deixa de mostrar seu amor por você. Jesus te dá esperança e propósito quando a vida fica difícil. Sabendo que a única maneira de superar essas dificuldades é dependendo da sua força e seu amor, você pode enfrentar corajosamente qualquer coisa que a vida lhe apresente. Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 10: Quero conhecer Cristo. Sim, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele em sua morte. A ambição singular do apóstolo Paulo na vida era conhecer Jesus Cristo de maneira mais profunda. Paulo queria algo muito mais profundo do que um mero conhecimento superficial. Ele queria se conectar com Jesus no nível mais próximo possível. Se você está naquela fase da vida em que deseja dedicar mais tempo a conhecer a mais de Jesus, esse é um dos sinais mais evidentes de que o caminho está certo à sua frente. Mas não se preocupe se você ainda não chegou nessa fase. Peça a Deus que te dê esse desejo de conhecer a Ele mais e mais.
como ele disse em Jeremias capítulo 29, versículos 11 ao 13. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E então, você está andando no caminho certo? Procure esses sinais em sua vida. Deixe que eles sejam as confirmações que você precisa. A vantagem de andar no caminho certo é que isso te salvará da destruição e do arrependimento. Há perdas das quais você escapará quando trilhar o caminho certo. No entanto, se você está atualmente em um caminho diferente, invoque ao Senhor hoje e peça a Ele que te ajude a consertar sua vida. Ele ama você e quer te guiar em sua jornada. Lembre-se, você é uma obra em andamento e Deus ainda não terminou de fazer o que é necessário em sua vida. Deixe Deus te guiar pelo caminho certo hoje mesmo. Os sonhos, essas viagens noturnas da alma, não são apenas os restos do nosso dia, mas podem ser faróis divinos nos guiando em direção à nossa verdadeira vocação. Para aqueles que estão ouvindo atentamente, esses sonhos podem ser uma indicação clara de que Deus está nos alcançando, nos chamando para um propósito mais elevado. Vamos desdobrar a tapeçaria desses sonhos, cada um deles um fio do desígnio divino para as nossas vidas. Veja José do livro de Gênesis. Esse homem não era apenas um sonhador, ele era o cara certo para decifrar sonhos. Lembra do sonho de José? Aquele em que sua família se curva diante dele? Esse sonho não foi apenas um pensamento aleatório, foi uma prévia de seu futuro. E adivinha, isso se tornou realidade quando sua família foi abalada, precisando de ajuda durante um momento de fome. Temos Daniel no Antigo Testamento. Ele está principalmente interpretando sonhos. Claro, mas logo ele mesmo tem um sonho que mostra 4 bestas. Cada besta, dizem os teólogos, representa um reino, como um alerta divino sobre o que está por vir na história. Também não podemos ignorar José do Novo Testamento. Ele não é qualquer José. Ele é o pai terreno de Jesus. Ele teve um sonho crucial onde um anjo lhe disse para ir ao Egito para salvar Jesus. Esse sonho foi um salva-vidas literalmente. Falando em Jesus, lembra quando ele foi julgado? A esposa de Pôncio Pilatos teve um sonho, percebendo assim que Jesus era inocente. Esse sonho foi um alerta sobre quem Jesus realmente era. Agora, vamos cair na real. A Bíblia tem essas partes onde nos diz para ter cuidados com os sonhos, como em Eclesiastes, que diz para não nos perdermos neles. E Jeremias? Ele nos alerta sobre aceitar todos os sonhos que ouvimos, especialmente daqueles chamados de profecias. Mas por que estou dizendo tudo isso? Porque os sonhos na Bíblia não são apenas histórias antigas, são lições e avisos, às vezes até sobre o futuro. Mas aqui está a chave. Sempre compare os sonhos com o que é real, a Bíblia, porque no final é aí que reside a verdade. Então, da próxima vez que você ouvir falar de um sonho ou tiver um que pareça real demais, lembre-se dessas histórias. Elas não são apenas contos, são sinais que apontam para algo maior, algo verdadeiro. Imagine o seguinte: você está envolvido na tranquilidade de um sonho e ali em suas mãos aparece uma Bíblia ou um pergaminho, radiante e imbuído de um propósito. Este não é apenas um sonho qualquer. Este é um sussurro celestial, um apelo divino. Quando você sonha em receber esses textos sagrados, é como se o próprio Deus estivesse lhe confiando sua palavra. Pense nisso como um compromisso divino, um chamado para ser um arauto da esperança e da verdade. Você está sendo preparado para uma missão, talvez uma missão que nunca imaginou. Mas e se o seu sonho tomar uma forma diferente? Imagine-se diante de uma congregação, com palavras de fé fluindo de você sem esforço. Ou talvez você seja visitado por seres de pura luz, anjos em seu esplendor celestial. Estas não são meras invenções da imaginação. São sinais potentes e profundos de que Deus está esculpindo você em um mensageiro de seu amor e salvação.
Esses sonhos são o seu cartão de visitas pessoal vindo dos céus, um lembrete de que você foi escolhido para ser um vaso de verdade divina. Tenha em mente que à medida que viajamos por essas paisagens oníricas, elas são mais do que apenas escapadas mentais noturnas. São mensagens envoltas no etéreo, esperando que desvendemos o seu significado. Ao acordar desses sonhos, leve consigo não apenas a memória, mas a convicção de que você faz parte de um plano maior, de uma narrativa celestial onde você desempenha um papel fundamental. Nos momentos de silêncio após esses sonhos, pondere sobre o seu significado. Pergunte a si mesmo: o que Deus está me dizendo? Como posso servir ao seu propósito? Deixe que esses sonhos sejam a bússola que te guia em sua jornada espiritual, conduzindo você ao caminho que Deus traçou. E ao percorrer esse caminho, inspirado em seus sonhos, saiba que você não está apenas sonhando com os olhos fechados, mas também visualizando com o coração bem aberto ao chamado divino. Ao abraçar esses sonhos, lembre-se de que eles não são apenas meras visões noturnas. São suas conversas pessoais com o divino, um diálogo sagrado que orienta, instrui e inspira. Abrace-os, pois ao fazer isso você abraça seu chamado, seu propósito divino nesta tapeçaria da vida. É sobre aqueles momentos em que você está orando profundamente ou perdido em um sonho e algo extraordinário acontece. Você é ungido por um líder espiritual, talvez um pastor ou um homem de Deus. Agora, estou aqui para lhe dizer que isso não é apenas um sonho aleatório. Essa é uma mensagem poderosa, um sinal de que você está preparado para algo grande e significativo. Pense nisso. É como se o universo, ou Deus, estivesse preparando você para deixar uma marca no mundo, para fazer algo espetacular em seu nome. É como se as Escrituras ganhassem vida, ecoando a promessa de que seus filhos e filhas profetizarão, seus jovens terão visões, seus velhos terão sonhos. Preste muita atenção em quem está te guiando nesses sonhos. Se você conhece um líder espiritual da vida real, considere a possibilidade de que Deus o esteja usando como um veículo para transmitir uma mensagem especial ou um chamado para você. Há um versículo no Salmo 1, versículo 33, que fala sobre confiar no plano de Deus. É exatamente disso que se trata esses sonhos. Eles são um aviso de que você está sendo preparado para a grandeza. E se você continua se vendo sendo guiado por uma figura espiritual em seus sonhos, preste atenção. Provavelmente é um sinal de que você está sendo treinado para um propósito, talvez um ministério ou algo igualmente impactante. Você já sonhou em ser ensinado por um líder espiritual específico e que você conhece na vida real? Aqui está um pensamento. Talvez seja um toque de que essa pessoa tem uma lição para você, algo que você precisa ouvir. E se seus sonhos estão repletos de curas, pregações ou até mesmo eventos milagrosos, como expulsar demônios, isso não é apenas a sua mente pregando peças. Pode ser um sinal claro do seu chamado, uma dica do poder divino com o qual você foi abençoado. Mas e se seus sonhos mostrarem que você está tentando expulsar o mal e não estiver funcionando? Não desanime. Isso pode significar que você está destinado a grandes coisas, mas ainda precisa desenvolver seus músculos espirituais. Lembre-se, até a Bíblia diz que a oração e o jejum podem ser a sua academia espiritual. Então, da próxima vez que você se encontrar nesses sonhos poderosos, pare um momento, reflita sobre eles. Eles podem ser apenas o seu roteiro para coisas incríveis, fazendo uma diferença real. É tudo uma questão de sintonizar e ouvir o que esses sonhos estão tentando lhe dizer. Você está dormindo e em seu sonho está adornado com uma coroa majestosa, símbolo não de vaidade terrena, mas de um chamado celestial. Este não é apenas um sonho qualquer, é um sussurro do divino, um convite para um propósito mais elevado. Imagine-se coroado, não por mera exibição, mas como um arauto de liderança, um chamado para guiar e elevar outros. As Escrituras nos iluminam especialmente em Provérbios capítulo 8, versículos 15 e 16, revelando que a liderança não é apenas um conceito mundano, mas uma ordenança divina. Através de sonhos com coroas e tronos, Deus pode estar sinalizando que você, sim, você,
Está ungido para um papel significativo, assim como os nobres e juízes de antigamente. Este não é um caminho para os tímidos, requer um coração ardente de paixão pela obra de Deus e um compromisso inabalável de pastorear seu rebanho. Mas vamos nos aprofundar. Já sonhou em estar em uma grande sala do trono, talvez uma que espelhe as cortes celestiais? Esta visão pode ser um momento transformador, sinalizando que Deus escolheu você para uma missão especial. Lembre-se da revelação do apóstolo João no livro do Apocalipse. Assim como João foi escolhido para testemunhar as glórias do céu, o seu sonho pode ser um sinal de que você foi chamado para servir em capacidade única e ordenada por Deus. Esse chamado é tão diverso quanto único. Para alguns, pode significar dedicar a sua vida à oração e à intercessão, ocupando espaço deixado por aqueles que não podem fazer isso. Para outros, poderia manifestar-se numa busca incansável pela justiça social, fazendo o eco do coração de Jesus pelos marginalizados. Ou talvez seja um chamado para orientar e discipular a próxima geração, plantando sementes de fé que crescerão e se transformarão em poderosos carvalhos de justiça. Se tal sonho agraciou seu sono, isso é um chamado para buscar diligentemente a orientação divina. Ajoelhe-se, ore e ouça. O sussurro de Deus pode vir como uma brisa suave ou um vento forte, mas sempre nos direciona para sua vontade. Depois de discernir este mandato celestial, abrace-o de todo o coração. A jornada não será isenta de provações, mas lembre-se, a coroa não é apenas um símbolo de autoridade, mas também de perseverança e triunfo. Ao abraçar este chamado, a sua vida se torna um farol de esperança e um testemunho da fidelidade infinita de Deus. A sua coroa te aguarda, não apenas nos seus sonhos, mas na realidade de uma vida vivida em alinhamento com o plano extraordinário de Deus para você. Então, querido ouvinte, ao encerrarmos este segmento, reflita sobre seus sonhos. Eles podem ser apenas um roteiro para uma vida de profundo impacto e significado eterno. Use a sua coroa com humildade, lidere com amor e sirva com zelo, pois, ao fazer isso, você não está apenas realizando um sonho, você está entrando em seu destino dado por Deus. Lembre-se, você foi chamado por um momento como este. Continue sonhando, continue acreditando e, acima de tudo, continue buscando o coração de Deus. Você está sonhando e, de repente, uma cruz majestosa aparece diante de você. Este não é apenas um símbolo de sonho qualquer. É um sinal divino. A cruz, o emblema do sacrifício final e do amor ilimitado de Jesus, acena para você. Talvez você esteja sendo chamado para ser um evangelista, um mensageiro de esperança e salvação. Imagine-se como os apóstolos, espalhando a mensagem de amor e redenção. Este sonho não é apenas uma imagem fugaz, é um convite divino para compartilhar a maior história já contada. Agora vamos subir um pouco mais alto. Você já sonhou em subir uma escada que chegava aos céus? Este sonho é uma metáfora para a sua ascensão espiritual. É Deus tocando você para buscar uma conexão mais profunda com Ele, para se elevar acima do mundo. Lembre-se das palavras em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino e a sua justiça. Não se trata apenas de uma escalada física. É uma jornada interior onde o jejum e a imersão nas Escrituras levam você às novas alturas espirituais. À medida que você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você, cumprindo a promessa de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Mas há mais. Já sonhou em pescar? Na Bíblia, Jesus se referiu aos seus discípulos como pescadores de homens e usou peixes em parábolas para simbolizar as diversas almas que entram no reino de Deus. Um sonho sobre pescar pode ser uma dica sutil de que você foi escolhido para espalhar a sua palavra, para ser um farol de esperança em um mundo que muitas vezes se sente perdido no mar. Não se trata apenas de pescar, trata-se de receber a missão de trazer outros para o rebanho do amor de Deus. E então, há a voz. Você já ouviu uma voz em seu sonho? Uma voz que parecia tão real, tão profunda, que você acordou pensando no seu significado? Este poderia ser um momento de chamado divino. Mas aqui está a chave. A mensagem deve estar alinhada com a palavra de Deus. Se contradiz as Escrituras, não vem dele. O discernimento é crucial aqui.
Concluindo, esses sonhos não são meras invenções de sua imaginação. Eles poderiam ser o seu chamado pessoal de Deus. São convites para um propósito maior, um chamado mais elevado. Quer seja a cruz, a escada, o peixe ou a voz, cada sonho é um sussurro divino em potencial, guiando você em seu caminho espiritual. Lembre-se, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 nos lembra: a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada de descoberta. Se essas palavras tocaram seu coração, considere compartilhar esta mensagem com outras pessoas. E não se esqueça, cada sonho pode ser um passo mais perto de compreender o plano de Deus para você. C.S. Lewis uma vez escreveu: o céu, uma vez alcançado, funcionará ao contrário e transformará até mesmo essa agonia em glória. Há coisas muito, muito melhores pela frente do que qualquer outra que deixamos para trás. Meu amigo e minha amiga, o que vem à mente quando você pensa no céu? Talvez você imagine anjos e pessoas descansando nas nuvens, tocando harpas e cantando o dia todo. Ou talvez você imagine belos jardins, riachos e pássaros cantando. Essas ideias são frequentemente retratadas em livros, filmes, arte e música como um paraíso perfeito, mas na verdade não correspondem ao que a Bíblia diz sobre o céu. A Bíblia é a fonte definitiva para o verdadeiro cristão compreender o céu, pois seus autores foram inspirados pelo Espírito Santo. Quem melhor descreve uma casa do que o proprietário, certo? Iremos nos aprofundar nas Escrituras e examinar 3 aspectos principais do céu: sua natureza física, o que faremos lá e esclarecer alguns pontos. Esta é uma mensagem que você não vai querer perder, especialmente se você buscar aprender mais sobre Deus ou fortalecer sua esperança e fé em meio aos desafios da vida. Garanto que o céu é definitivamente algo pelo qual devemos desejar. Um verdadeiro lar onde, como escreveu C.S. Lewis, há coisas muito, muito melhores esperando por nós. Vamos começar. Primeiro vejamos o que a Bíblia nos diz sobre a natureza física do céu, conforme descrita nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse e em algumas outras partes da Bíblia. Como será o céu quando chegarmos lá? O que veremos e como nos sentiremos quando experimentarmos em primeira mão sua beleza e grandeza? O próprio João teve uma visão do céu e da nova terra em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 2. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A primeira descrição física, a cidade santa, a primeira característica da natureza física e da majestade do céu que veremos é a enorme cidade santa, a nova Jerusalém. Isto nos dá a ideia de que o paraíso será uma fusão do céu e da terra, recriados no mundo perfeito. A nova Jerusalém já existe em Deus e será trazida à realidade quando este velho mundo tiver passado. Podemos seguir a descrição da cidade para aprender mais sobre o nosso lar celestial. Apocalipse, capítulo 21, versículos de 9 a 10, diz que esta cidade é a noiva, a esposa do Cordeiro, Jesus Cristo. É onde Deus e seu povo habitarão juntos em perfeita harmonia e intimidade. Mas quão grande e magnífica é esta cidade? A Bíblia fornece algumas medidas e descrições em Apocalipse, capítulo 21, versículo 16, e elas são realmente de tirar o fôlego. Diz que a cidade tem a forma de um cubo, com comprimento, largura e altura suficientes para bilhões e bilhões de pessoas. A cidade não é apenas grande, mas também incrivelmente bela. Apocalipse, capítulo 21, descreve a cidade como feita de ouro puro, como vidro transparente. Possui um muro alto com 12 portões, cada portão feito de uma única pérola e com o nome de uma das tribos de Israel. A parede tem 12 alicerces,
cada um decorado com uma pedra preciosa e com o nome de cada um dos apóstolos de Jesus Cristo. A cidade tem até uma rua dourada com vidro transparente. Você pode imaginar isso? Você consegue imaginar o brilho e a radiância desta cidade? A segunda descrição física, as portas de pérolas. De acordo com Apocalipse 21, há algo mais importante sobre as 12 portas da Nova Jerusalém. Elas estarão sempre abertas. Voltaremos ao porquê disso, mas vamos ver Apocalipse capítulo 21, versículos 25 e 26. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhes trarão a glória e a honra das nações. Portanto, os portões de pérolas não são como portões normais que precisam ser abertos ou fechados. Eles estão sempre abertos, acolhendo as nações que são salvas pelo sangue do Cordeiro. A terceira descrição, os muros altos. Além dos portões de pérolas, outra característica física da Cidade Santa é o seu imponente muro com 12 fundamentos, cada um adornado com uma pedra preciosa e com o nome cada um dos apóstolos. Esta parede tem uma altura de 144 côvados. Mas o que representa essas paredes? Qual é o seu significado? Elas simbolizam a segurança e a proteção proporcionadas por Deus, que guarda e defende a sua cidade e o seu povo de todos os danos e perigos. Significam também a estabilidade e durabilidade do reino de Deus. A quarta característica física, as ruas de ouro. Apocalipse capítulo 21, versículo 18, descreve a cidade e suas ruas como sendo feitas de ouro puro, como vidro transparente. Isso reflete a imensa riqueza e excelência de Deus. Embora possamos ouvir falar da grandeza de Deus, ninguém na terra é rico o suficiente para construir uma cidade ou ruas inteiramente feitas de ouro. Isso mostra que se você disser que não há nada na terra que se compare ao céu, você está absolutamente certo. Nossas realizações mais impressionantes são insignificantes em comparação com a majestade e as riquezas da glória de Deus. A quinta descrição física, a ausência do sol e da lua neste mundo. Estamos tão acostumados com o sol e a lua marcando o início e o fim de cada dia. No entanto, Apocalipse capítulo 21, versículo 23 diz que o céu não precisa do sol nem da lua para brilhar sobre ele, pois a glória de Deus e Jesus, o Cordeiro, o ilumina. Finalmente, o rio e a árvore da vida. O rio da vida é outro aspecto do esplendor físico do céu descrito na Bíblia. É um rio puro e cristalino de água vivificante que flui do trono de Deus bem no meio das ruas da cidade. Este rio simboliza a cura e restauração de Deus, trazendo cura às nações e restaurando todas as coisas. Também representa a alegria e o deleite de Deus, enchendo-nos com seu espírito e presença. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 tipos de frutos e produz frutos todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Esta árvore simboliza a provisão e a nutrição de Deus, dando-nos ricamente todas as coisas para desfrutarmos. Os humanos foram proibidos de se aproximar da árvore da vida devido ao pecado, mas através da redenção teremos acesso eterno a ela. Que bênção isso será! Lembre-se de que, embora a Bíblia seja a única fonte para uma descrição autêntica do céu, ela apenas revela um vislumbre de como ele realmente se parece, mas fica melhor. Além das características físicas do céu, a Bíblia também nos dá pistas sobre como será a vida no céu. O que faremos quando o novo céu e a nova terra vierem? Quais serão nossas atividades e papéis eternos como seguidores em Cristo Jesus? Muitos de nós temos uma ideia errada de como é o céu. Imaginamos ele como um lugar monótono onde passaremos os dias flutuando nas nuvens e tocando harpas. Alguns pensam nisso como um lugar estagnado onde nada muda ou acontece. Veem isso como um lugar distante onde estaremos separados de Deus e uns dos outros. Mas a Bíblia nos conta uma história diferente. Ela diz que o céu é um lugar glorioso onde adoraremos e serviremos a Deus de várias maneiras.
É um lugar dinâmico onde faremos parte de uma sociedade justa e expressaremos a nossa criatividade. E é um lugar onde veremos Deus face a face e desfrutaremos de sua presença e da companhia de outras pessoas. A Bíblia também sugere que o céu não é a nossa parada final e que um dia Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde habitará com o seu povo para sempre. Neste novo mundo não será Deus acima e nós aqui embaixo na terra, mas um mundo unido sob um rei, o Senhor Jesus. Uma das principais coisas que faremos no céu é adorar. A adoração não consiste apenas em cantar ou orar. Trata-se de mostrar nosso amor e devoção a Deus de todo o coração, alma, mente e força. A adoração não é apenas um dever ou um ritual, mas uma fonte de deleite e alegria. E a Bíblia nos diz que adoraremos a Deus contínua e apaixonadamente no céu. Lembro-me de alguém dizendo como será lindo ver o rosto de Deus e se perder na admiração do Todo-Poderoso e da sua presença. É desse tipo de adoração que estamos falando. Se os anjos nunca se cansam de adorar, você também não se cansará. Deus é tão maravilhoso que nossa admiração por Ele não terminará quando o virmos. Nós nos uniremos aos anjos para louvar a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz. Nós nos curvaremos diante dEle e colocaremos nossas coroas aos seus pés. Declararemos sua glória e graça, seu poder e sabedoria, sua santidade e amor. Apocalipse capítulo 4, versículo 10 descreve os 24 anciões prostrados diante de Deus e o adorando. Eles colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, nosso Senhor e Deus, de receber glória, honra e poder, pois tu criaste todas as coisas. Por tua vontade elas foram criadas e existem. Estas são apenas algumas das maneiras pelas quais adoraremos a Deus no céu. Vamos adorá-lo com nossas palavras, ações, canções e ações, com nossas vozes e nossas vidas. Vamos adorá-lo com tudo que somos, com tudo que temos, com todo o nosso amor, gratidão e admiração. Mas a adoração não é a única coisa que faremos no céu. Faremos parte de uma sociedade justa, onde não há pecado, mal, ódio ou injustiça. Em vez disso, viveremos numa sociedade cheia de paz, alegria, graça, poder, amor e perfeição. A Bíblia nos diz que não apenas viveremos no novo céu e na nova terra, mas também governaremos com Cristo. Lembre-se, Romanos capítulo 8, versículo 17 já disse que somos co-herdeiros com Cristo, compartilhando sua glória e herança. Agora, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos de seus sofrimentos para que também possamos participar de sua glória. Em Apocalipse, somos informados de que somos sacerdotes e reis e que reinaremos com Cristo para todo sempre. A Bíblia também nos dá exemplos sobre o alcance e a extensão do nosso papel além do céu. Por exemplo, ela diz que julgaremos os anjos e o mundo, como Paulo destacou em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, e que governaremos cidades, nações e terras, como vimos na parábola de Jesus sobre o rei e seus servos fiéis, em Lucas capítulo 19, versículo 17. Tudo isso estará de acordo com o que Deus planejou desde que criou Adão, mas desta vez as pessoas não serão escravizadas pela sua vontade ou pelas tentações da sua carne. Por quê? Porque receberemos um corpo como o de Jesus quando ele ressuscitou dos mortos, nos permitindo não apenas viver para sempre, mas viver uma vida santa, saudável e espiritual, desfrutando de todos os benefícios da vida celestial. Não é incrível? Agora, você se lembra quando mencionei que voltaríamos aos portões abertos da grande cidade? Bem, há um mal-entendido comum, mesmo entre os crentes, de que eles encontrarão Pedro, Moisés, Elias ou outros santos nos portões de pérolas e terão uma lista de nomes que determinará quem entrará. A Bíblia não menciona isso em lugar nenhum. Sim, existe um livro da vida, de acordo com Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Nada impuro jamais entrará nela, nem ninguém que faça o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
Isso significa que não há necessidade de se preocupar em ser rejeitado nos portões quando você morrer sem Deus. Por quê? Porque você pode não estar indo nessa direção. Aqueles que morrem sem Deus enfrentarão o julgamento, e aqueles que morrem com Deus irão direto para o céu até que chegue o tempo do julgamento por suas recompensas. Portanto, até que Jesus volte ou até que nosso tempo aqui termine, os portões de pérolas estarão abertos para todos os que depositam sua fé em Jesus como Senhor e Salvador. Mesmo no novo céu e na nova terra, os portões da cidade permanecerão abertos para que todos possam entrar e sair em justiça e unidade, pois seremos um só povo, seja dentro dos muros da cidade ou fora dela, dentro do reino de Deus. Portanto, podemos dizer que as portas simbolizam a graça e a misericórdia de Deus, convidando e acolhendo todos os que creem em Jesus em sua cidade e presença. Eles representam a unidade do povo de Deus, vindo de todas as tribos, nações e línguas, partilhando a mesma fé, esperança e amor. Estas portas testemunham a nossa salvação, uma celebração da nossa redenção, onde nos regozijamos com Deus e seus anjos. Não importa como tentaremos descrever o céu, as nossas palavras nunca irão capturar totalmente a sua magnificência. A única coisa que podemos fazer por agora é garantir que, desde que vivamos uma vida nos caminhos de Deus, teremos a nossa salvação. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.